Tão feio andei, perdido vale, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu me disse, esse sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me leva em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converti-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Glória a Deus, graças a Deus, estamos mais do que felizes de estar na presença de Deus. Peço à igreja que continue orando por mim, que mesmo no dia que comecei a dar um infarto, Senhor, que eu vou falar que eu perdi a voz, para que Deus tenha misericórdia de mim que não perca a minha voz. Vamos louvar o Senhor com 193 neste louvor, tirar minha oferta para a casa de nosso Deus. Louvamos com alegria. Oh, minha alma, abençoe-a e não recebe, confiando fica. Yeah.
igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por essa grande oportunidade. Bendito é o nome do Senhor de podermos estar aqui. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Louvado seja Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Bendito é o nome do Senhor, capítulo 5 e o versículo 12. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 12. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e solta a sua voz e ore em voz alta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém estiver fazendo um culto e falar, irmãos, vamos orar, solta a sua voz, procure obedecer em nome de Jesus, porque muitos dizem, mas não sei o que, então não valeu a pena, não valeu você ter ido ao culto, não valeu a pena você estar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência é a coisa que mais leva o ser humano ao sucesso. Levanta a sua voz e ora a Deus em reverência a Ele. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus, agradecemos o Senhor pela nossa existência, agradecemos o Senhor por mais um dia, pelo pão, pela veste, pelo ar, agradecemos o Senhor por estarmos aqui e agradecemos o Senhor pela palavra lida e pedimos o Senhor que toma a primazia do nosso culto através do Teu Espírito Santo, e fala conosco, Espírito Santo. Pai, joga toda a obra de Satanás por terra, esses demônios que estão perturbando, destruindo vidas, que esses demônios caiam por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, decretamos a queda do reino das trevas. Pai, cura os enfermos, salva, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. A gente vai acompanhando gente, e a gente vai acompanhando a gente mesmo, e a gente vai vendo o quanto nós, louvado seja Deus, somos egoístas, o quanto nós só queremos, como diz na minha região, venha a nós e vosso reino é nada. Nós somos assim. Bendito ao nome do Senhor. Nós temos um negócio de querermos de querer exaltar Deus, querer nos alegrar na presença de Deus com uma bicicleta que Deus nos deu, não é assim mesmo? Nós somos assim. A melhor coisa na nossa vida é nós assumir que a gente é assim que a gente vence, é assim que a gente entende as coisas. Eu reconhecer minhas fraquezas, você reconhecer a sua. E aí, quando a gente reconhece que somos assim, aí fica fácil para o Espírito Santo entrar na nossa vida e nos capacitar para a gente ser forte. Então a gente só é forte se um dia a gente reconhecer nossas fraquezas, reconhecer que somos fracos, reconhecer que somos imperfeitos. É aí onde Deus honra a gente e faz da gente forte. Agora, enquanto a gente ficar olhando e dizendo eu sou isso, é um problema. Louvado seja Deus. Então essa falha na nossa vida, às vezes vem de nós, às vezes vem de uma formação que recebemos, e eu particular acredito que isso veio de uma formação
espiritual. Eu vi muito a igreja pregar uma coisa que depois eu vi que não era tudo aquilo. Louvado seja Deus. Eu vi a igreja pregando e dizendo que na presença de Jesus era só alegria. Na presença de Jesus era só vitória. Eu vi muito isso, você viu muito isso. E a igreja errou, a igreja equivocou, não sei qual motivo, porque na presença de Jesus é alegria, mas na presença de Jesus também é tristeza. Na presença de Jesus é tristeza também. Louvado seja Deus. Jesus, louvado seja Deus, é um galho, é um ramo que produz flores bonitas, mas também produz espinho. No caminho de Jesus não é assim. Às vezes a gente está com as mãos cheias de folha, mas às vezes a gente está com as mãos cheias de espinho. E se a gente entender quem é Jesus, quem é Deus, a gente vai exultar e alegrar quando tiver uma rosa na mão, mas também vai exultar e alegrar quando tiver com os espinhos. Se a gente entender isso, a gente sofre menos. Louvado seja Deus. Não tem uma conversa de muitos crentes, basta ele estar sendo apertado por alguma coisa, já ele começa até a alegar o dízimo. Irmãos, estou passando por isso. Irmão, estou passando por umas provações. Meu irmão, sofrimento. Irmão, e eu sou dizimista na casa de Deus. Olha aí. Está vendo que ele veio para o Evangelho, que ele entendeu o Evangelho achando que o Evangelho é só rosa, que porque ele está dizimando na casa de Deus, que ele não está sujeito a passar por perseguições, por dores, por sofrimentos. Engrandecido é o nome do Senhor. E às vezes Deus ele é glorificado na minha vida através de uma bicicleta que Ele me dá. E às vezes Ele é glorificado na minha vida através de uma provação que Ele permite sobre a minha vida. Se eu entender isso, eu vou sofrer menos. Se eu não entender, eu vou acabar murmurando, vou acabar achando que eu não devia passar por aquilo. Bendito o nome do Senhor. Então, quando eu aceitei Jesus, vi muito isso dentro da igreja. Vi muito isso dentro da igreja. Essas pregações que eu dizia, não, eu acho que Jesus não é assim. Eu acho que Jesus, porque lendo a Bíblia, dá para a gente entender, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja Deus, Ele permite as perseguições, as provas. Porque se não fosse para ter prova, o primeiro a não ter prova, passar por prova, era o Senhor Jesus, que é o dono do céu, que é o dono da razão, que nunca pecou, que é santo. Louvado seja Deus. Jesus desce do céu, se humaniza. Olha lá, aí muitos acham que uma mulher não vai dar luz, que é só a mulher que sofre, a criança também sofre. Olha lá Jesus passando por um sofrimento. Olha lá Jesus nascendo numa manjedoura. Olha lá Jesus sendo perseguido e Maria e José tendo que fugir dali para não matar Jesus. Olha aí o negócio. Quantas vezes Jesus foi rejeitado? Quantas vezes Jesus foi chamado até de demônio? Quantas vezes Jesus foi perseguido? Não foi só uma vez ou duas. O dono da razão, o dono do céu, o dono de todo o poder, Ele nunca pecou. Bendito é o nome do Senhor. Olha lá Jesus encarando as autoridades e sendo julgado sem dever nada. Olha lá Jesus sendo condenado por coisa que Ele não fez. Olha lá o Calvário que Jesus encarou.
Louvado seja o nome do Senhor. Então por aí dá para a gente, então eu novo convertido, eu tirava uma conclusão, que servir Jesus não era como muitos pregavam dentro da igreja. Louvado seja Deus, que servir Jesus é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Servir Jesus é maravilhoso. Eu sempre volto lá no dia que eu aceitei Jesus, que o Senhor Jesus me libertou daquele demônio que colocou na minha vida um nojo por juvinho. E no dia que eu aceitei Jesus, que os irmãos orou, fez a oração por nós, eu senti uma coisa ruim saindo de mim e senti aquela coisa boa apossou de mim. No outro dia parece que eu estava em outro mundo, aquela alegria, aquele sorriso. Louvado seja o nome do Senhor. Então servir Jesus é viver um pedaço do céu na terra, mas é um pedaço. Bendito é o nome do Senhor. Não é um céu na terra, é um pedaço do céu. Mas às vezes você sai desse pedaço e você cai, você entendeu, nas lutas, você entendeu, nas perseguições, nas calúnias, nas injúrias. Satanás usa seus vasos para perseguir a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E aí, se a gente não entender isso, a gente vai achar que servir Jesus, não tem uma igreja aí que prega que não devemos aceitar a doença, que não devemos aceitar a morte. Mas que coisa feia. Não, eu não aceito a doença. A gente não deve aceitar a doença em parte, mas em parte temos que aceitar, porque se a gente não aceitar, você entendeu? Ela vem também. Tem negócio disso não, que aceita ou não, se for para vir, vem. Que aceita ou não, se for para morrer, morre. Então é melhor a gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Louvado seja Deus, minha vida está nas tuas mãos. Eu quero viver até os 95 anos, mas sendo privado para Jesus. Se o Senhor veio que não é para viver 95 anos, amém, que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas o meu querer, Jesus, a minha vontade é viver 95 anos. Mas se o Senhor achar que não é para viver, amém, que seja feita a tua vontade. Então você está entendendo o que é uma vida na presença de Deus e uma vida equilibrada? Louvado seja o nome do Senhor. Então um dia eu cheguei num velório e aí estava uma mãe, porque o filho morreu, mas o menino morreu crente, servindo o Senhor. E essa mãe, entendeu, estava tão voltada para o secularismo que Deus fez, ela estava assim dizendo: por que Deus fez isso com meu filho? Eu sou fiel ao Senhor. Olha aí, está me entendendo? Louvado seja Deus, eu sou fiel ao Senhor desde o dia que eu aceitei Jesus. Eu sirvo o Senhor com dedicação, porque falando em voz alta, e o povo que estava ali vendo aquela coisa, e aí eu olhei e falei: não posso repreender a irmã, porque ela está em estado de choque, mas um dia eu ainda vou passar uma experiência que eu tive antes de eu ser crente. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe estava em estado de choque mais do que ela, porque o filho dela, minha mãe esteve no estado de choque pior do que o dela, porque o filho dela já estava doente, numa doença, você entendeu, que os médicos não deu mais esperança, já estava, como nós costumamos dizer, desenganado dos médicos, ela já estava esperando. Mas minha mãe, dia 2 de fevereiro de 91, minha mãe perde um irmão assassinado. Ninguém estava esperando. Com 25 dias, dia 27 de fevereiro de 91, minha mãe perde um filho. De repente caiu, papife e morreu. Minha mãe estava mais em estado de choque do que ela, não estava. E aí, quando foi no velório, eu não era crente, mas eu vi minha mãe. O pastor Rodernei perguntou se ela queria a oportunidade, chamou ela assim, ela disse: eu quero. E aí minha mãe foi e disse para todo mundo: está doendo. Deus tirou de mim
o melhor filho que eu tinha. Porque era o melhor mesmo. Minha mãe, ela é verdadeira. Era aquele que ficava com fome. Minha mãe dizia: meu filho, só ele tinha autorização para encostar nas panelas. Era assim, tinham 10 pedaços de carne. Ele chegava e contava os pedaços de carne e pegava só o tanto dele. Mas ele, o Adaelso, o Noé, se nós encostássemos, nós já dizíamos assim: quem vai na frente bebe água limpa, e os outros que se lascam. Virava a panela aqui, pronto. E minha mãe dizia: vocês não encostam na panela, porque lá diz assim: vocês é sem estilo, vocês é sem modo de gente. Mas ele esperava a mãe chegar para a mãe colocar a mistura dele. E mãe dizia: meu filho, por que tu ficou me esperando? Eu não já te falei que tu tem liberdade para encostar na panela? E isso não foi uma coisa depois de crente, ele era assim desde novo. Então era aquele menino que não deixava a mãe só, pai ia beber, nós ia para as festas, mas ele ficava dentro de casa para cuidar de minha mãe, ele não abria mão de minha mãe. Então quando minha mãe disse: eu perdi o melhor filho, ela não estava errada não, ela não estava usando 2 pesos e 2 medidas não, ele era o melhor filho mesmo. Louvado seja Deus. Ela disse: está doendo, porque Deus tirou o meu melhor filho que eu tinha, mas sei que Deus fez o melhor para ele. É difícil, né, irmão? Abrir a boca no velório e dizer: Deus fez o melhor para ele. Deus matar o filho e dizer: Deus fez o melhor para ele. Tem que ser crente e ter visão da terra e ter visão do céu. Louvado seja Deus. Eu não era crente, eu não entendia aquilo. Passou uns dias, eu falei: mãe, por que a senhora falou no velório que Deus fez o melhor para Vão tirar a vida dele? Ela disse: tu não ouviu o restante não? Eu disse: não. Eu disse: Deus fez o melhor para ele. Eu falei para o povo lá, ele estava com 24 anos, e Deus fez o melhor, porque quem sabe se ele ficasse vivo, gente, num velório. Isso fala de crente que tem equilíbrio, de crente que sabe o que é ser crente. Se ele ficasse vivo, gente, quem sabe meu filho ia afastar da igreja, ia desviar do caminho do Senhor, ia pecar, e aí Jesus podia vir. Jesus está vindo a qualquer hora, e se meu filho tivesse afastado do Evangelho, aí Jesus não levaria ele, e ele perderia a salvação. Então sei, está doendo, arrancou um pedaço de mim, mas sei que Deus fez o melhor para ele. Louvado seja Deus. Reconheço que Deus só faz o melhor para os seus. E uma mãe falar isso num velório, em estado de choque, louvado seja Deus. No dia que ela falou isso, louvado seja o nome do Senhor, no culto à noite, foi numa quarta-feira à noite, o culto fúnebre. Na terça-feira à noite ele estava na igreja com minha mãe, foi embora para casa, estava trabalhando, e à noite deu um treco e morreu. Louvado seja Deus. Então ela estava em estado de choque, porque estava com 25 dias que ela tinha perdido o único irmão homem assassinado. Então isso não é para qualquer. A psicóloga falou para minha irmã, foi Deus na vida dela, que a mente dela não passou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí isso fala da vida com Deus, da vida na presença do Senhor. Então o crente ele precisa ter noção, louvado seja Deus, do que é uma vida secular aqui e do que é uma vida na eternidade. Precisamos interligar essas duas vidas. Bendito ao nome do Senhor. Eu não ando orando todo dia e não falo para vocês, e peço ao Senhor, se o Senhor vê que eu vou escandalizar a tua obra, pode me matar, Deus, tira a minha vida. Bendito ao nome do Senhor. Isso eu não falo da boca para fora, isso sai de dentro de mim. Engrandecido ao nome do Senhor. Então essa vida com Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acham que é só regalia. Muitos acham que a vida com Deus é só regalia. Tem muitas regalias, tem. Louvado seja Deus. Por exemplo, a presença de Deus, a presença de Jesus, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Tem regalia melhor do que ele? Não existe. Não tem. Louvado seja Deus. Tem bem maior do que você ter a presença de Deus na sua vida? Não tem. Então nós desfrutamos de um pedaço do céu aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos essa mania ruim de querer que Deus seja glorificado na nossa vida, ou nós temos essa mania ruim de nos alegrar você entendeu? E exultar no Senhor só quando o Senhor nos enche de cura, nos enche de bênção, nos enche de bens, nos dá emprego e não sei o que. Pode observar, não são todos, mas a maioria só exulta e alegra quando a despensa está cheia. Quando a despensa está cheia é uma alegria, mas quando a despensa está vazia, louvado seja Deus, que a coisa está apertada, você já viu o semblante mudar, já viu o semblante mudar. Não dá a entender que essas pessoas só se alegram, louvado seja Deus, quando está tudo ok. Mas a palavra do Senhor, louvado seja Deus, fala sobre as beatitudes, do sermão lá da montanha. Jesus, ele disse assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está vendo que não é só dar risada, que às vezes você tem que chorar, às vezes você passa por cada perrengue na vida, você chora mesmo, choricando para lá abaixo, e você chora. Mas Jesus disse que mais do que feliz é os que choram, porque serão consolados. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se a gente ler esse texto todo dia e colocar esse texto no nosso coração, a gente não vai sofrer tanto quando formos perseguidos, passarmos por certos perrengues na vida. Quando nós aceitamos Jesus, o céu entrou em festa, não foi? A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. A Bíblia diz que o meu nome foi escrito no livro da vida, pecados perdoados. Olha que pedaço do céu. E a Bíblia diz que Deus me deu a alegria da salvação dele. Olha que pedaço do céu o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio morar no meu corpo. Ele mora aqui no meu corpo, ele mora aí no teu corpo. A Bíblia diz que a presença de Deus, louvado seja Deus, está na minha vida. Olha que pedaço do céu. A Bíblia diz que o anjo de Deus, que Deus manda, ordena, vai dar anjo. Você entendeu? Você vai ficar ao redor de Aquinovão, ao redor de Uenda, ao redor de Creuzinho, ao redor de A de B, e guarda eles.
A Bíblia diz que ao derredor está o diabo bramando como um leão e protege eles. Olha que pedaço do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito fácil entender que quanto mais você serve a Deus com fidelidade, mais o diabo se levanta para usar pessoas para te perseguir. E eu preciso entender isso, porque quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, em outras palavras, nos declaramos servos do Senhor, servos de Jesus, servos de Deus. E existe, tem um sistema que não bate com o sistema de Deus, e esse sistema é liderado por Satanás, o adversário de Deus. E esse sistema se levanta contra o sistema de Deus. E quem tiver dentro do sistema de Deus vai tomar chicotada, vai tomar porrada, vai ser perseguido. Porque o anjo está ao meu redor, não quer dizer que eu estou livre desses ataques, desse sistema pecaminoso. Satanás está usando tudo. Não tem dia que parece que a gente está cercado por uma força espiritual. Não tem dia que parece que o mundo está se fechando para a gente. A gente não está livre disso não. Louvado seja Deus. Aí Deus permite essas coisas. Deus permite as perseguições. Deus permite as calúnias, que é para em cima das perseguições, em cima das calúnias, pode mentir contra eu, pode inventar contra eu, pode fazer o que quiserem contra eu, mas a última palavra é a do Senhor. E quando o Senhor se levantar, Ele vai dizer quem está certo, e no tempo dele, pode passar um ano, pode passar 10, mas a verdade do Senhor vai chegar. Ela chega. Bendito é o nome do Senhor. Ela chega. Churicanta, labachuri, ela chega. Pode perseguir a igreja, pode caluniar a igreja, pode detonar a igreja, pode falar o que quiserem. Quem tem boca, fala o que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Louvado seja Deus. É quando formos perseguidos. Porque se você tem senso de justiça, você é perseguido. É perseguido. Se a pessoa entra num grupo X, numa empresa, e ele quer levar as coisas de Deus a sério, ele é perseguido lá dentro, porque lá dentro tem um sistema errado, um sistema problemático, e as pessoas que estão vivendo aquele sistema vai te estranhar e não vai concordar com você, porque você vive o sistema de Deus, porque você vive a palavra do Senhor. E aí vai se levantar para te caluniar, para te derrubar, mentir, porque eles querem aniquilar você, eles querem consumir, eles querem destruir o que você acha a respeito de Deus. Louvado seja Deus. Mas se eu e você somos crentes na pessoa bendita de Jesus, se conhecemos o Senhor de verdade, pode perseguir a gente do jeito que quiserem, pode injustiçar, pode fazer o que quiserem, que aí nós estamos lá adorando Jesus, dizendo: Jesus, minha consciência está tranquila que eu não devo isso, mas deixa eles perseguir. E eles estão me perseguindo por quê? Por causa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque quando você se adere à doutrina de Jesus, quando você se adere às ideias de Jesus, aí você se prepara, louvado seja Deus, porque o sistema pecaminoso vai se levantar para te perseguir, para mentir, para injuriar, para te rejeitar, para te caluniar e para fazer um monte de coisas para tentar aniquilar o sistema de Deus na tua vida.
Mas a Bíblia diz que em vez de eu ficar lá chorando, BBB, bam, reclamando, maldizendo, a Bíblia diz que eu tenho que exultar e alegrar. Glória a Deus. Se a gente estivesse fazendo o que eles estão fazendo, combinando com eles, concordando com o sistema pecaminoso, ninguém estava falando mal de nós. Não é aquele, lembra daquele versículo quando o Senhor diz: ai de vós, quando o mundo inteiro fala bem de vós. Foi que Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer divisão. Jesus estava falando desse assunto. Quando você me aceitar como Senhor e Salvador e viver o meu sistema, as minhas doutrinas, você está se dividindo. A tua família não quer saber de servir. A tua família não quer me aceitar como Salvador. Então a tua família ainda está naquele sistema do pecaminoso. E o diabo vai usar gente da tua casa para te perseguir. Por isso Jesus disse: eu vim para trazer divisão entre a nora e a sogra, entre pai e filho, BBB. Jesus não estava dizendo: eu vim para causar problema e levar alguém a ficar de mal. Não, Jesus estava dizendo: eu vim para causar uma divisão espiritual. É nesse sentido que Jesus estava falando. Jesus não está dizendo que eu tenho que ser de mal de uma pessoa, de um parente meu, porque ele não é crente. Não é a respeito disso. Mas Jesus estava falando dessa divisão espiritual. E não é assim mesmo? Quando a gente aceita Jesus de verdade, muita gente que estava ligada a gente, que dizia que gostava da gente, afasta da gente, e diz: ficou crente, agora ficou nojento. Aqueles crentes vêm em luta e dor. Eu mais vi, nós tínhamos um grupo de casais, e quando um final de semana era numa casa, final de semana de outra, e quando nós aceitamos Jesus, de 9 casais, quer dizer, saiu, eu julguei que foi 8, desses 8 casais, só um casal que continuou com a gente e está até hoje. Os outros muitas vezes chegavam no canto, eles estavam querendo aproximar, e quando eu cumprimentava, já vi que eles fechavam a cara sem eu falar nada, e aí por fora era me detonando. Ficou crente, agora é irmãozinho. Levou a mulher para a igreja para dividir a mulher lá com o pastor. Diz que a mulher agora vai ter que dormir 3 noites mais o pastor. Era assim que falava. E afastou mesmo. E um dia, porque pessoas que nós parentes fomos criados juntos, e eu achava que me amava. E um dia eu estava chorando debaixo de um pé de umbu, orando, e chorando, dizendo: Senhor, são meus amigos. Por que fez isso comigo? Eu não fiz mal a eles. E o Senhor disse: eu vim trazer divisão. Eu vim trazer divisão. Sabe por que eles não estão? Você entendeu? Falando a mesma língua que tu fala. Eu disse: sim, porque tu me aceitou como Senhor e Salvador. E hoje tu fala outra língua. Hoje tu fala a língua de Deus. Tu fala a língua do sistema de Deus, e eles continuam falando a língua do sistema errado. Mas não se preocupa, que eu vou te dar muitas famílias crentes, eu vou te dar muitos casais. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem à noite mesmo nós estávamos lá na boca da mata, ali perto da Barra do Céu, fazendo um culto de ação de graça na casa do irmão Igor, e Deus me deu essa palavra. Louvado seja Deus, que o Evangelho nos leva a conhecer tanta gente. Louvado seja Deus. Então o Evangelho me levou a te conhecer, o Evangelho te levou a me conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem eu orando a Deus, e Deus me fez lembrar de pessoas que eu conheço lá de Morro do Chapéu, até Jussara, até Chique, e aí agora voltando ao oeste da Bahia, e aqui essa região, e aí eu comecei a lembrar de muitos irmãos, aquela saudade de irmãos que a gente conhece, e que faz anos que a gente não se vê, e o Senhor disse: mas aquelas pessoas, mesmo que tu está de longe, não está podendo ver aquelas pessoas, mas aquelas pessoas são verdadeiras, aquelas pessoas continuam falando a mesma língua que tu fala, que é a língua do meu sistema. Louvado seja Deus,
que continua amando vocês e orando pelas vossas vidas. Aí eu comecei a chorar e a glorificar o nosso querido e eterno Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita o sistema dele. E se ainda não houve perseguição na tua vida, se ainda não houve injúria, mentira contra você, porque você é crente, eu preciso te falar essa verdade, é porque você ainda não aceitou Jesus de verdade. Você ainda não aceitou. Se todo mundo diz, eu gosto dessa crente aqui, eu gosto desse crente aqui sim, cuidado, porque você ainda não está falando a língua do sistema do Senhor. Porque quem fala a língua do sistema de Deus é odiado no outro sistema. E quem está dentro daquele sistema, a maioria passa a ter ódio de você, sem você fazer nada de ruim, sem você fazer o mal. Engrandecido é o nome do Senhor. Você está entendendo as coisas? Que às vezes nós queremos exultar e alegrar no Senhor só quando o Senhor nos dá isso aqui. E por que não exultamos e alegramos no Senhor quando sofremos as perseguições? Por que a gente não continua nos alegrando no Senhor quando sofremos perseguições? Porque às vezes esse outro sistema quer nos abafar, quer neutralizar essa área na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra lá de Abraão? Louvado seja Deus. O cara não tinha filho, Deus vai e promete um filho para o cara. Aí quando o menino vem, Isaac vem, lá o menino já grandinho, aí Deus vai e chega para o pai Isaac, para Abraão, e diz: eu quero teu filho, eu quero que tu sacrifica teu filho, eu quero que tu corta, vamos bem direto na coisa, eu quero que tu corta o pescoço dele. Ei, rapaz, aí dava para até reclamar, não dava? Dava até para falar para Deus: por que tu me deu então? O que o Senhor me deu? Então, já que era para não deixar o menino comigo, ficasse lá com o Senhor. Mas Abraão suportou tudo aquilo. Aí tem muitos crentes que ficam: eu quero que Deus fale comigo, que eu, louvado seja Deus, que quem me abençoar vai ser abençoado, e quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Meu filho, louvado seja Deus, para Deus chegar nesse ponto, louvado seja Deus, e dizer a Abraão: quem te abençoar eu abençoarei, quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei. Primeiro o Senhor permitiu ele passar por cada perrengue da vida, engrandecido ao nome do Senhor. Tem crente aí que, se Deus falar, muda dessa rua para outra rua, já é motivo dele escandalizar e dizer: da minha casa eu só saio morto, louvado seja Deus. Mas Abraão, bastou Deus falar: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Já pensou Deus chegar para você e falar: sai da tua casa, sai da tua parentela e pega uma estrada aí sem rumo? A maioria já vai perguntar: mas eu vou para onde, Deus? E eu vou fazer o que lá? Deixa eu ir lá ver a terra, se presta ou não. A maioria faz isso. Mas Deus fez isso com Abraão e ele obedeceu. Era provando. Está lá o coitado de Jó, fiel a Deus, sincero. Satanás vai contra o Deus. Tu tem visto meu servo Jó lá? Satanás tem. Tu viu como é que ele é fiel? Mas também o Senhor dá riqueza para ele demais. Vai lá, tira tudo. Tem crente aí que, se Deus tirar o cabrito dele, não precisa nem tirar a cabra, ele já está se maldizendo e metendo a bomba. E aí já vai alegando logo até o dízimo que está na igreja. Aí Deus, Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó, colocou aquela lepra. E o pior, era uma doença que só quem pegava aquela doença, quem tivesse pecado grave. Então, para muita gente ali, disse: Jó pecou. Olha lá a lepra que ele pegou, porque aquela lepra era uma punição, era um tipo de punição. E aí a mulher de Jó chega para Jó e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó ali quietinho no cantinho dele, só mais também.
Bendito é o nome do Senhor. Nu eu vim a esse mundo e não tornarei. Não tenho mais gado, não tenho mais camelo, não tenho mais riqueza. Jó disse: eu não tenho mais saúde, mas nu eu vim e não tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Está pronto para dizer isso para Deus? Ou tu só diz bendito é o nome do Senhor quando Deus te enche de bênção? Quando Deus te bota lá em cima? Está pronto para glorificar o nome do Senhor, mesmo na provação, na perseguição? Mas a Bíblia diz que Jó suportou tudo isso, e quando foi um dia, Deus resolveu dar um basta. Deus curou Jó, deu para ele uma pele limpinha, que a Bíblia diz que era igual pele de criança. E a Bíblia diz que Deus deu a ele em dobro de pele, você entendeu, de riqueza. E a Bíblia diz que Deus deu para Jó umas filhas, e essas meninas eram as moças mais bonitas do Oriente. Aí muito diz: Senhor, quero que o Senhor faça comigo, me abençoe. Igual o Senhor abençoou Jó, mas para Deus abençoar, Jó passou por cada perrengue na vida, mas não deixou de exultar e de alegrar no Senhor. Ele não deixou de adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem muitos dentro da igreja que, quando as coisas estão tudo ok, é na casa do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Basta passar por uma perseguição, aí você já vê aquela pessoa se afastando da igreja. Aí já pergunta o que foi. É porque eu estou, irmão, suave. Será que eu conheci Jesus de verdade? Será que tu conheceu Jesus de verdade? Porque quem conheceu Jesus de verdade, quando vierem as perseguições, louvado seja Deus, a gente vai lembrar. O Espírito Santo faz a gente lembrar que foi por uma boa causa. Então, passando por uma perseguição, por uma injúria, por uma calúnia, mentindo contra a gente, mas é por uma boa causa, que é o Senhor Jesus Cristo, que mais cedo ou mais tarde Ele vai se levantar. Louvado seja Deus. Agora, o meu dever é exultar e alegrar no Senhor, independente do que eu esteja passando. Independente do que eu estou passando, eu tenho que exultar e alegrar no Senhor. Louvado seja Deus, e saber que eu não sou o primeiro, também não sou o último. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, que assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Glória a Deus. Perseguiram os profetas, mataram profetas, mas Deus foi glorificado na vida daqueles profetas. Não importa o que eu passo ou o que você passa, o que importa é que Deus seja glorificado na nossa vida, não? Não é assim que a gente prega? Eu quero que Deus seja glorificado através de mim. Eu quero que o Senhor seja exaltado através de mim na terra. Mas muitos só querem que Deus seja exaltado através de se for através de bênção, se for através de carro, se for através de uma casona boa, se for através, você entendeu, que foi promovido lá na empresa. Aí quer que Deus. Mas um dia um menino trabalhava no mercado e ele precisava daquele emprego. O pai abandonou a mãe, os meninos pequenos, e ele era mais velho. E lá arrumou um serviço. E aí o dono para vender o feijão lá no fundo do mercado, no prato, aqueles caixotes que tinha lá, antigamente tinha nos mercados. E o dono chegou e disse: se o povo perguntar se esse feijão é novo ou velho, tu diz que é novo. E ele disse: eu não posso, eu sou crente. Eu sou crente. O povo chegava e disse: feijão é novo ou velho? Eu disse: é velho. E o povo não comprava, só comprava o outro que era novo. À tarde o patrão chegou e disse: por que tu não disse que o feijão é novo? Ele disse: porque eu sou crente, eu sou de Jesus.
Pois então tu vai pedir esse Jesus para te dar comida. Mas ele me deu, ele está me dando e ele vai me dar comida. Ele nunca me deixou. Você está, pode ir embora. Quero mais você na empresa. E passou. Aquele menino passou uns perrengues, humilhação. Por que o Senhor não livrou aquele menino desse perrengue, dessa provação, dessa perseguição? Porque Deus prova os que Ele ama. Deus não prova quem Ele não ama, não. Deus não tem compromisso em provar quem Ele não ama, quem não está na presença dEle. Ele prova é os dEle. Ele prova é aqueles que estão fazendo a vontade dEle. É esse que Ele prova, para ver se passa no teste, para depois Ele abençoar. E o menino foi embora, sofreu humilhações. Na porta o patrão disse: cadê teu Deus? Tu não disse que é crente, tu não disse que é não sei o quê. E ele saiu dali chorando, porque ele passou por uma humilhação e porque ele precisava do serviço, do emprego, para dar comida aos irmãos. E lá ele foi chorar. Uns dias depois, o dono da empresa descobriu que a pessoa do caixa estava roubando. E lá ele, com as mãos na cabeça, disse: quem é que eu vou colocar nesse caixa? Aí a mulher dele, crente, disse: o menino do feijão. Quem é o menino do feijão? Aquele que tu humilhou, aquele que tu botou para a rua, aquele que tu mandou embora, porque ele não mentiu. Ele perdeu o emprego para não mentir, precisando do emprego. Aquele lá é verdadeiro. Ele disse: é verdade. Foi lá, chamou o menino, pediu perdão e colocou o menino como gerente da empresa. Então, louvado seja Deus, o mundo dá volta. Mas se eu estiver na presença do Senhor, mais cedo ou mais tarde, a exaltação do Senhor chega. Mas enquanto não chegar, aquele menino, louvado seja Deus, com certeza o Espírito Santo disse a ele: você está passando por isso, perdeu o emprego, é por causa de mim. Certamente Jesus falou ao coração dele: é por causa de mim que tu está passando, que tu perdeu o emprego. Mas exulta e alegra em mim, porque não é só você. Perseguiram os profetas que foram antes de você, mas eu vou te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te exaltarei. E exaltou mesmo. Agora, no momento do perrengue, no momento da dificuldade, é que aí temos que provar se somos crentes mesmo ou não. Se somos crentes de verdade ou se somos só de fachada. Somos só de fachada. Na hora que bater o pé a gente vai correr. Mas se somos crentes genuínos, crentes puros, pode perseguir. Já contei para vocês que a nossa igreja na Bahia mandou uns 100 casais missionários lá para Moçambique. E lá eles estavam enterrando os missionários. Já tinha matado uns 30 casais. E lá eles fazem uma cova enterrada de pé. Então vai enterrando um pouco até o joelho. E aí ligaram para o pastor disse: se vocês não aguentar, vem embora. E um dia estava enterrando um casal, uma criança com um filho desse casal. E lá a terra já estava chegando no pescoço do menino. Enterrava um pouco hoje, deixava o outro para amanhã, para depois. E lá o pai e a mãe olhou para o menino e começou a chorar. Mas o Espírito Santo pegou o menino e usou o menino. O menino disse: ei pai, mãe, nós não vamos negar o Senhor Jesus não, porque eu estou vendo o céu aberto, Jesus sentado à direita de Deus, e daqui a pouco vamos estar no paraíso com o Senhor. Suportaram aquilo e morreram, mas morreram servindo o Senhor. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, pode botar uma faca no nosso pescoço, na nossa garganta, que a gente não abre mão de Jesus. Mas quando a gente é só aqueles crentes
egoísta, crente que só quer vem a nós, que só está na igreja querendo as bênçãos do Senhor, mas não está na igreja para ver o nome de Jesus ser glorificado. E o nome de Jesus é glorificado na provação na tua vida, o nome de Jesus é glorificado na perseguição, alguém mentindo e dizendo que você é isso e aquilo sem você merecer. Louvado seja o nome do Senhor. É aí onde devemos nos exultar e alegrar, onde a gente deve glorificar o Senhor, porque estamos passando por um perrengue, por uma provação sem merecer, e só porque a gente é do Senhor Jesus. Quando você passa na rua, quando você é crente de verdade, quando você passa na rua, Satanás pega muita gente para ter ódio de você, só porque você é servo do Senhor, só porque você é serva do Senhor. Você está passando, você não está falando nada, você não está fazendo mal, mas alguém olha para você e tem nojo de você, porque você está no sistema de Deus. Mas quando você passar na rua, que alguém falar esse crente aí, sim, nós estamos contando umas piadas, ele está no meio, nós estamos contando ansiedade, você entendeu? Esse crente aí é dos bons, cuidado, porque quem aceita Jesus de verdade e entra no sistema de Jesus, não tem como agradar o mundo, não tem como agradar o mundo, não tem como. Se eu e você entendermos, a gente, quando estiver passando perseguição, a gente vai glorificar o Senhor e exaltar o Senhor. Essa semana eu estava lá, onde nós trabalhamos lá na clínica, e cavamos o buraco lá com a máquina lá e tal. E eu estava lá mais um aliado, e daqui a pouco já começou a perseguição. Eu olhei assim e falei: Jesus, eu falo de Jesus, tanta coisa. E aí, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar: não vai ficar só nessa perseguição. Satanás, ele está insatisfeito por ver esse negócio andando, porque Satanás sabe que muitas pessoas vão ser beneficiadas. E o que Satanás quer mesmo é oprimir, é escravizar, é humilhar o povo de Deus. Que ele quer mesmo é isso. E o Senhor disse para mim: muita gente aqui vai ser abençoada. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou isso para mim, foi aquela injeção de ânimo. Deixa perseguir, deixa falar o que quiser, mas nós vamos continuar em nome de Jesus. Se bater em nós aqui, nós vamos para ali para o outro lado e vamos fazer algo para Deus. Agora o que eu não posso é parar. Louvado seja o nome. Agora perseguição e luta, você entendeu? E vasos do diabo querendo, você entendeu? A gente, isso aí é demais. Porque quanto mais você faz o nome de Jesus ser glorificado, mais o diabo também se levanta. Mas deixa se levantar e nós vamos continuar na nossa caminhada, dando os nossos passos em nome de Jesus, dizendo: pode me perseguir, louvado seja Deus, mas o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado, louvado seja Deus. Então eu tenho mesmo é que só adorar o Senhor, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na perseguição. Eu tenho que levantar a voz e dizer: Jesus, eu te adoro na beleza da tua santidade, porque pode me faltar isso ou faltar aquilo, mas Jesus nunca deixou faltar a paz de Deus no meu coração. Jesus nunca deixou faltar a alegria da salvação de Deus na minha vida e na tua. Então por que eu viver reclamando? As lutas, isso e aquilo vai passar, louvado seja o nome do Senhor. A perseguição vai passar, a calúnia vai passar, bendito é o nome do Senhor. Eu não disse para vocês, antes de uma onda de gente morrendo, assassinado aqui, eu não disse para vocês, Deus falou para mim que vai morrer gente, porque está me perseguindo demais. E quando morreu um bocado aí, Deus disse: um daqueles, foi daquele grupo que eu te falei. Bendito é o nome do Senhor. Então às vezes vai perseguindo e a gente deixa para lá. Pode ir deixando, pode ir deixando.
Mas chega uma hora, meu filho, que Deus também se levanta. E quando Ele se levantar para fazer justiça, se tiver que matar, Ele vai matar. Se tiver que mandar para o inferno, Ele vai mandar. E não está nem aí. Ah, pastor, mas Deus manda para o inferno? Manda, porque foi Ele que fez o inferno. Foi Ele que construiu o inferno. E é Ele que tem o poder de mandar para o inferno ou de mandar para o céu. Então, se Deus vê que tem que ser daquele jeito, vai ser daquele jeito, porque Ele é Senhor. Ele já matou muito lá no passado. Ele já matou muitos. Você não vê muitos aí se levantando contra Israel. Todos que estão se levantando contra Israel, uns já morreram, e se prepara, porque a mão de Deus está sobre aquele povo. Louvado seja Deus. E quem se levantar contra aquele povo se levanta para cair, porque a mão do Senhor é que segura aquele povo. Ali foi uma promessa, irmão. Acabou. Bendito é o nome do Senhor. É o povo lá naquele Oriente Médio, e o povo das culturas tão miseráveis, mas a cultura deles é uma cultura voltada para Deus. Mas por que está matando? Porque tem que matar. Eles não queriam era aquilo. Eles queriam um governo democrático, um governo. E se prepara, porque quem se levanta contra pessoas de Deus pode perseguir um ano, pode perseguir 2, ou se converte, ou um dia morre. Mas se morrer, foi Deus que matou. Que Deus em Cristo te abençoe. E na hora que tu estiver passando aqueles perrengues, peça ao Espírito Santo, me faça lembrar de alguma coisa, que eu preciso superar essa dor. E quando a gente está passando por perseguição, luta, isso e aquilo, o melhor caminho é esse, é pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Perseguiram os profetas também, perseguiram Jesus, e tu não é melhor do que eles. Mas exulta e alegra, porque você está sendo perseguido por uma boa causa. É por causa de Jesus. E lembre disso em nome de Jesus. Se a gente lembrar disso toda vez que a gente estiver passando uma perseguição, que a gente estiver enfrentando isso e aquilo, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai exultar e vai alegrar e vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica de pé e vamos orar a Deus. Na prancheta ali não tinha o nome de visitante, mas se depois da prancheta ir lá para a secretaria, levar a secretaria, se você chegou depois e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu lhe convido para vir. Louvado seja Deus. Tem alguém nesta noite que quer receber Jesus, que quer reconciliar? Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa. Oramos a Deus, querido Deus, Pai de toda a eternidade, Pai de nosso Senhor Jesus, peço ao Senhor que essa palavra fique aqui no meu coração. Me ajude, ó Deus, a colocar essa palavra em prática quando eu precisar. Deus, porque nós somos perseguidos, caluniados, injustiçados, e a gente que tem um senso de justiça, isso dói. Mas quando estivermos passando por isso, ó Deus, nos ajude a lembrar desse texto bíblico e ajude a gente a exultar e alegrar no Senhor e a glorificar o Senhor, porque é uma honra sofrer por causa do Senhor, é uma honra sofrer por causa do teu nome, Jesus, porque mais sofrimento o Senhor passou, mais perseguição, mais calúnia o Senhor passou para me salvar. Me ajude a lembrar disso, ajude o meu irmão a lembrar desse texto bíblico. Pai, abençoa cada um que levantou a mão, abençoa a vida do irmão, da irmã, da família, nos dá um retorno abençoado, choricando, e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.